Olá, meu nome é Maria Clara, sou aluna do terceiro período do curso Letras Português na UFPB. Esse vídeo foi passado como uma atividade pela professora Letícia, da disciplina Teorias Linguísticas 2. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o funcionalismo e suas características. O funcionalismo surgiu como uma reação às correntes formalistas, como o estruturalismo e o gerativismo. Diferente desses dois, o funcionalismo se preocupava em estudar não apenas a estrutura da língua, mas também o uso dela, qual a função que ela tinha, o contexto que ela era empregada e o porquê os cidadãos, os falantes daquela língua, a usavam dessa forma. Para os funcionalistas, a linguagem é um instrumento de interação social. O funcionalismo vai além da análise da estrutura gramatical. Sua motivação está relacionada com a situação comunicativa. No Manual da Linguística, é dito que o funcionalismo se preocupa em estudar e observar as irregularidades presentes na língua. Observando essas duas sentenças, você é curioso e curioso é você, podemos perceber que elas são sintaticamente semelhantes. Mas do ponto de vista funcionalista, que estuda a função e o uso da língua, percebemos que elas possuem alguma diferença. A primeira frase é uma afirmação. Você é curioso. Eu estou afirmando que aquele sujeito é curioso. Ela pode iniciar uma conversa, estar no meio de uma conversa ou no final. Já a segunda sentença, ela é marcada pela inversão. Possui os mesmos componentes da primeira sentença, mas em uma ordem diferente, o que, como consequência, muda um pouco o sentido. Nesse caso, ela está baseada em uma réplica. Curioso é você é uma frase que vai vir em um determinado contexto comunicativo que já tenha sido levantado esse tema da curiosidade. Alguém diz que eu sou curiosa e eu rebato. Curioso é você. É isso que ocorre nesses dois casos. O mesmo também pode ocorrer com a frase você é grosseiro, grosseiro é você. Ou como o exemplo que aparece no livro Manual da Linguística, você é desonesto e desonesto é você. O funcionalismo explica a aquisição da linguagem como o desenvolvimento de habilidades comunicativas necessárias. A criança é dotada de uma capacidade cognitiva rica que torna possível a aprendizagem da linguagem. É com base nos dados linguísticos que a criança é apresentada, que ela consegue aprender a gramática da sua língua, o que diverge do conceito elaborado pelos gerativistas. A Escola de Praga se originou a partir do Círculo Linguístico de Praga, fundado em 1926 por Wilhelm Matthäus, onde ocorreu as primeiras análises funcionalistas. Sua contribuição foi a função funcional. A Escola de Praga contava com teóricos como Roman Jakobson e Nikolaj Trubetskoy. Função distintiva. Nos estudos fonológicos desenvolvidos em Praga, eles afirmavam que os fonemas eram elementos mínimos do sistema linguístico, que possuíam traços distintivos. Como o fonema P, que é oclusivo bilabial não vozeado, e o fonema B, que é oclusivo bilabial vozeado. Então, o que difere esses dois fonemas é a sonoridade. O mesmo ocorre com os fonemas V e F. Ambos são fonemas fricativos lábio-dentais, e o que os diferencia é que o V é vozeado e o F não vozeado. Além da função distintiva, Trubetskoy estabeleceu a função demarcadora, que marca a fronteira entre uma forma e outra na fala, como os acentos no português. Como, por exemplo, fábrica, que é o substantivo, e fabrica, que é o verbo. Trubetskoy também estabeleceu a função expressiva, que se caracteriza pela expressão de sentimento, da atitude do falante. Como, por exemplo, o alongamento de uma palavra para causar ênfase. Lindo! Roman Jakobson estabeleceu o conceito de marcação na morfologia, conceito anteriormente aplicado na fonologia. Marcação é um conceito onde é estabelecida uma distinção entre categorias marcadas e não marcadas. Como, por exemplo, a palavra menino, que por não estar no plural é não marcado, e a palavra meninos, por estar no plural, é considerado marcado.
A linguística norte-americana era majoritariamente composta pelo formalismo, graças a Leonard Bonfield. Entretanto, foi desenvolvida uma tendência para o funcionalismo, graças à influência de teóricos como Edward Sapir, Benjamin Neuwirth e Franz Boas. É por volta de 1975 que as análises linguísticas conhecidas como funcionalistas começaram a surgir na América do Norte. Essa corrente surgiu como oposição às correntes formalistas. Os funcionalistas americanos afirmam que não é possível estudar com sucesso a estrutura de uma língua sem levar em conta a sua função comunicativa. Deve-se estudar a língua levando em conta o contexto linguístico. De acordo com essa concepção, a sintaxe é uma estrutura em constante mutação, e essa mutação ocorre devido a influências externas. Existe uma relação entre a gramática e o discurso. A forma que a sintaxe possui se dá por causa das informações que o falante obtém durante uma interação social. Dentre os princípios da corrente funcionalista estão a informatividade, que focaliza o conhecimento que os interlocutores compartilham, pode ser classificada em dado, novo, disponível e inferível. O referente é dado quando a informação apresentada já tiver aparecido anteriormente no texto. O referente é novo quando é apresentado pela primeira vez. Um referente é inferível quando pode ser identificado a partir de outras informações. Um referente único naquele contexto é chamado de disponível. Iconicidade é definido como a relação motivada entre a forma e a função. Os linguistas funcionais defendem que a estrutura da língua reflete na estrutura da experiência, como, por exemplo, o barulho do relógio, o latido do cachorro e o zumbido da abelha. Marcação é o contraste entre dois elementos de uma categoria linguística, como, por exemplo, a palavra livro, por não estar no plural, é não marcado, e a palavra livros, que por estar no plural é considerada marcada. Transitividade e plano discursivo. A transitividade é tratada como uma propriedade escalar que focaliza diferentes ângulos da transferência da ação de um agente para um paciente, como, por exemplo, o Batman derrubou o pinguim com um soco. A Mulher Maravilha não gosta do Batman. Ambas as sentenças são transitivas, pois apresentam um objeto como complemento do verbo, mas de acordo com Hopper e Thompson, a primeira sentença ocupa um lugar mais alto na escala de transitividade. Gramaticalização é o processo unidirecional onde itens lexicais passam a assumir funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais, como, por exemplo, a trajetória de um verbo ou substantivo para conjunções. É o que ocorre com o elemento logo, que no português arcaico tinha valor de substantivo e atualmente é utilizado como conjunção conclusiva. Também é um exemplo a trajetória de nomes e verbos para morfemas. É o que ocorre com a expressão atenciosamente. O substantivo mente passa a desempenhar função de sufixo formador de advérbio.